Boa noite. O nosso entrevistado de hoje marcou a história do século XX de forma trágica e inesquecível. Foi um dos mais megalómanos ditadores de todos os tempos e o responsável pelo extermínio de populações inteiras, principalmente judeus. Para tentar saber o que o levou a tais extremos e para conhecer um pouco melhor das suas ideias, temos connosco Adolfo Hitler. Vai! Fala, heil, heil! Vai! Desculpe, eu não posso fazer a saudação nazi. Não pode fazer a saudação nazi? Como é que você se chama? Vítor de Sousa. De Souza? Não acredito. Deve ser de Sousaberg ou de Sousastein. Conforme eu desconfiava, é judeu. Peço imensa desculpa, eu julgo que não. Julga que não? Epa! Que grande circuncisão! Nunca vi nada assim. Ou é judeu ou é travesti. Desculpe, eu judeu não sou. Ah, bom, então do malo menos. Sim, senhor. Maria Faça Vitória, vamos sentar um bocadinho para a entrevista. Faça favor. Quer sentar-se? Por favor. Faz favor. Antes de mais, quero dizer que estou muito feliz por estar em Portugal, um país maravilhoso que não tinha tido a oportunidade de visitar. Infelizmente, nem sequer tive ocasião de mandar calorosas felicitações pelos meus soldados, como fiz noutros países hospitaleiros, como a Polônia. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Hitler, diga-me, por favor, a sua infância e a sua adolescência foram marcadas, na realidade, por uma série de frustrações? Não foi. Tive uma infância muito feliz. Brinquei com os bonecos, como todas as crianças da minha idade, e com as bonecas. Arrancava-lhes as cabeças. Depois brincava muito com as galinhas. Arrancava-lhes as cabeças. E depois brincava muito com os meninos. Arrancava-lhes as... Depois, Hitler tentou ser pintor, mas não foi admitido em Belas Artes. E na inspeção para o serviço militar foi considerado inapto. Eu tinha enormes capacidades inaptas. Foi, de resto, isso que me levou à política. Sim, mas antes disso ofereceu-se como voluntário na Primeira Grande Guerra, onde foi ferido e foi gaseado. Exatamente, eu sou um ex-gaseado. Devo-lhe dizer que, a certa altura, os aliados começaram a substituir as nossas rações de combate por latas de feijão e de lentilhas. E as valas eram muito fechadas, as trincheiras. Aquilo era com cada gás. Broc! Muito poucos de nós recuperaram. Pronto, diga-me, como é que chegou a ditador? Muito trabalho, muita luta. A Alemanha estava em convulsão, era preciso um líder. E eu resolvi sacrificar-me. Concorri nas eleições para a ditadura com o slogan Demo voto, eu dou-lhes um bigode. E dei. Sim, e em pouco tempo originou a Segunda Guerra Mundial. Não. A Polônia incompatibilizou comigo, só por meia dúzia de militares se queriam divertir e entraram para ali adentro. Os polacos não têm sentido de humor. Sentido de humor? Bom, o senhor organizou o extermínio de milhões de pessoas. O mais horroroso dos crimes do nazismo e o ponto culminante da barbárie do século. Muito obrigado, é muito gentil.
Mas não quero também ficar com os créditos todos para mim. O século ainda não acabou. E ainda há tanta gente nova, com tanto valor. Eu, por exemplo, fui só aos judeus, deixei ficar imensa gente. Mas, diga-me, Hitler, porquê esse seu ódio aos judeus? Eu não odiava os judeus! Até cheguei a ter amigos judeus. Antes de saber que eram judeus, claro. Mas eu não odiava os judeus, coitados. Bom, então, se me dá licença, eu vou reformular a pergunta. Porquê é que ordenou o extermínio de milhões de judeus? Foi para o bem deles. Porque na altura havia imenso racismo na Alemanha. E havia imensa gente contra os judeus. Eu só fiz aquilo para os proteger. Ah, sim. Aqueles coitadinhos, eles não estavam nada bem. Por isso, na altura, foi a única solução que me pareceu melhor, foi exterminá-los. Mas eu não tive a culpa, E se calhar agora tinha encontrado outra solução. Aliás, nos anos 40, nós já estávamos a planear a reciclagem dos judeus. Ah, pô-los em cursos de reciclagem? Não, reciclá-los mesmo, em salsichas e comida para periquitos. Muito bem, então era isso que faziam nos campos de concentração? Não fazíamos nada. Os campos de concentração é tudo mentira. Ah, sim? Os campos de concentração foi um serviço público. Foram criados porque as pessoas eram muito dispersas e tinham imensas dificuldades de concentração. Bom, se me permite, vamos mudar de assunto. A invasão da União Soviética foi um erro de estratégia que acabou por fazê-lo perder a guerra. Donnerwetter, noch einmal nein, das überhaupt. Peço imensa desculpa. Isso não foi nada assim como se conta. Foi a saída de Berlim. Havia duas tabuletas. Uma que dizia Moscovo e outra que dizia Armação de Pira. Armação de Sim, e nós éramos para ir para o Algarve para as férias. Que nós tinham dito que o Algarve tinha muito sol e muitas praias. Mas houve um engraçadinho dos serviços secretos que trocou as tabuletas. E onde dizia Moscovo, pôs Armação de Pira. E onde dizia Armação de Pira, pôs Moscovo. Sim, sim. E nós, coitadinhos, dava tudo de fato de banho e barbatanas e foi tudo para lá a Moscovo. A princípio não estranharam, porque a desordem era a mesma, mas depois com o frio constiparam-se. Pois, Foi isso que aconteceu, eu não tive a culpa. pois com Eu não certeza. sou maluco, Com certeza. Mas, eu sou surdo-mudo. pois, por fim, morreu no seu bunker com a sua paixão, Eva Braun. É verdade. Foi horrível, eu já não andava muito bem desde que me tinham apresentado a conta do gás. Pois. Mas morri com a Eva Braun e o meu pastor. Ah, exatamente, o seu pastor alemão. Não querias que fosse um pastor alentejano em Berlim. Claro que era um pastor alemão, mas eu não achei muita piada. Foi um grande incômodo, porque ele levou o rebanho todo para o meu bunker. E então deu-me cabo da alcatifa. Pronto, e então, Tinha sido uma alcatifa caríssima. sim, acabou aí o seu sonho de um império alemão. Sim, já imaginou como seria o mundo se a Alemanha tivesse ganho a guerra? Era uma nova ordem para a Europa, todos os países unidos numa comunidade sem fronteiras e com uma moeda única. Infelizmente, tudo isso se perdeu, com a mania que os povos têm da soberania da democracia. Mas mais tarde ou mais cedo, a Alemanha há de acabar por controlar tudo. Pronto, mas não se arrepende, então, de ficar para a história como o responsável pela morte de milhões de pessoas? A morte? Sim. Não, eu admito que tenha havido uma outra morte, mas quem vai à guerra daí leva.
E a minha imagem está muito deturpada. Ah, sim? Vejam a lista de Schindler, por exemplo. É tudo mentira. Pois, Dizem que o Mateus Judeus todos é mentira, vê lá se a família do Spielberg não ficou viva. com certeza. E agora inventaram aquelas mentiras todas. Pois, com certeza. Adolf Hitler, resta-nos agradecer. Resta-nos agradecer a sua presença, o ter tido a gentileza de Aliás, esclarecer. aproveito estar aqui na televisão para anunciar que vou fazer uma campanha de reabilitação da minha imagem. Eu construí um ideal para as pessoas se agarrarem. E ao dar-lhes esse ideal, dei-lhes a vida. E o meu slogan vai ser: Adolfo deu a vida a muita gente. Perdão? Adolfo deu a Pá, vida. minhas senhoras e meus senhores, foi a entrevista com Adolfo Hitler. Adolfo.